O que é considerado tempo de contribuição na aposentadoria do professor? O professor é uma categoria profissional aí que tem mais dificuldade para entender aí o que é considerado tempo de contribuição para ele aposentar nessa modalidade de aposentadoria especial, conhecida como aposentadoria do professor ou da professora, né? E aí muita gente tem dificuldade se a licença saúde é considerada ou não, né? A gente chama aqui de auxílio doença é contado, se o período que trabalha como direção, assessoramento pedagógico é contado ou não, se período que trabalha aí como adaptado ou, né, é considerado ou não como tempo de contribuição, se os períodos que trabalha na área administrativa, ou seja, sempre tem muita dificuldade de entender o que é considerado ou não como tempo de contribuição. E não é para menos, né? O INSS, para você ter uma ideia, na própria instrução normativa dele, esse ano, agora de 2022, já deve ter dado umas 12 alterações. Dá uma olhada comigo, vem para a tela, olha só. Então, a primeira instrução normativa que a gente tem aí depois, né, da reforma da Previdência, a grande, 128 de 2022, ela já teve alterações, olha só, ela foi publicada em março de 2022, e ela já foi alterada aí, né, de novo, em março pela 130, já foi alterada de novo em março pela 131, depois foi alterada pela 132, pela 133, pela 135, 136, 137, 138 e a última agora, a 141 de dezembro de 2022, que trouxe alterações aí também do que é reconhecido como tempo de contribuição na aposentadoria do professor. Então, observe, já teve aqui praticamente umas 12 alterações apenas esse ano. Volta aqui para mim. Então, se você não atua exclusivamente com o direito previdenciário, é bem possível que você não consiga acompanhar todas essas alterações que tem, né? O direito previdenciário ele modifica muito. E as instruções normativas nada mais é do que as normas que os servidores públicos do INSS têm que seguir para concessão de benefício, análise de tempo de contribuição, análise de período básico de cálculo, tá? Ou seja, o servidor lá vai pegar essa instrução e vai aplicar exatamente aí no caso concreto de cada segurado aí que vai pedir o seu benefício previdenciário. Então eles têm isso como a Bíblia do direito previdenciário. Então todos os advogados previdenciaristas que atuam também no processo administrativo têm que saber de cor e salteado todas as alterações que tem na instrução normativa, tem que conhecer muito bem elas, porque muitas vezes elas ajudam até mais do que o judiciário, tá bom? E aí a gente vai trazer um tópico aí bem específico dessa instrução normativa que foi alterada aí já agora em dezembro de 2022, incluindo períodos de contribuição aí dos professores para ser considerado como tempo de contribuição. Então nós vamos num tópico específico, já estou separando ele aqui para a gente, para você ter ciência de tudo que foi alterado e a gente já volta a se falar. Então vamos para a tela para entender certinho como a instrução normativa agora do INSS está trabalhando com relação ao professor, o que ele está considerando como tempo de contribuição, para você não ficar perdido e não mais se esquecer. Se você gosta desse tema, já deixa um curtir aí. Se você tem alguma amiga que é professor, que é professora, que está com dúvidas sobre isso, compartilhe esse vídeo com ele que vai precisar muito de saber dessas orientações, que às vezes ele acredita que não tem direito ou que algum tempo de contribuição aí foge aí da contagem da aposentadoria especial do professor, quando na verdade conta sim. Então vamos lá? Olha só, então a instrução normativa agora ela tem um tópico específico para trabalhar do professor, lá no seu artigo 214. Aqui a gente está falando, pessoal, da instrução normativa 128 de 2022, que teve aquelas alterações, e uma das alterações foi referente a isso, ela já foi emendada. Então olha só, considera-se como tempo de contribuição para a aposentadoria do professor os seguintes períodos. Então, o primeiro tópico aqui que considera os períodos desempenhados em entidade educacional de ensino básico em função de magistério, como docentes, a qualquer título, né? Aí como professor, em funções de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos por professores admitidos ou contratados para esta função, excluídos especialistas em educação, ou em atividade de administração, planejamento, supervisão, inspeção, orientação educacional do Serviço Público Federal, Estadual, Distrito Federal ou Municipal, desde que exercido por professores admitidos ou contratados para essa função, excluídos especialistas em educação. Então esse aqui é o primeiro tópico, né? Qualquer título vai contar todas as funções, tá? Inclusive aí as de direção, coordenação, as atividades aí administrativas também vão ser contadas, de planejamento, supervisão e de inspeção. Outros tópicos que contam, olha só, segundo tópico,
os de afastamento em decorrência de percepção de benefício por incapacidade entre os períodos de atividade de magistério, desde que a data do afastamento do segurado estivesse exercendo as atividades indicadas nas alíneas A, B e C do inciso 1. Então, vai ser contado desde que ele exerça algumas das atividades descritas no tópico anterior. As de afastamento em decorrência de percepção de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, intercalado ou não, até 30 de junho de 2020, data do decreto 10.410, que alterou o regime de previdência social, desde que a data do afastamento o segurado estivesse exercendo as atividades indicadas nas alíneas A, B e C do inciso 1. De licença-prêmio do vínculo de professor, também conta a licença-prêmio, né? Os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias e salários de maternidade, e tópico também, né, de professor auxiliar, que exerce atividade docente nas mesmas condições do titular. Então volta aqui para mim. Então veja, pessoal, que inclusive as férias prêmios contam, os afastamentos, então o período de contagem de tempo de contribuição do professor vinculado ao regime geral, vinculado ao INSS, não é aquele efetivamente exercido, porque tem uma interpretação muito equivocada de servidores públicos, professor, de que a atividade efetivamente exercida aí no regime geral é apenas aquela considerada. E não, as licenças também contam, as férias também contam como tempo de contribuição, tá bom? Isso está lá na instrução normativa do INSS, ele já considera isso como válido. Artigo 214 aí da instrução normativa. Então, se você conhecer bem, se você contratar um profissional especialista em direito previdenciário, vai conseguir te orientar detalhadamente dessas alterações que tem no direito previdenciário e fazer o enquadramento adequado do tempo de contribuição, fazendo você aposentar muito mais cedo do que você acredita que tem direito, tá bom? Vem com a gente que amanhã tem Papo Previdenciário. Até lá, tchau!